Isso aí, galerinha, tamo de volta e hoje vamos falar sim dessa obra aqui do Theodor W. Adorno, Educação e Emancipação. Uma obra, né, que se a gente for vermos, né, ela é um conjunto, é um compilado de conversas e conferências que o filósofo alemão, o Adorno, fez entre 1959 e 1969. Então, a gente vai ver aqui, são conversas direcionadas. Então, eles têm um norte que é educação. Só que o que acontece, né? O filósofo alemão ele vai vir com o seu cabedal da indústria cultural, com a sua essência filosófica, e vai atrelar isso, né? Então, logo, inicialmente nessa obra, ele vai colocar lá, ele abre o livro dizendo uma conferência que ele fala o que significa elaborar o passado, né? Não está à toa esse início dessa obra. Por quê? Ele vai ele vai iniciar dizendo que se a gente está pensando em tratar de educação, eu preciso dizer que não começamos do zero. Que eu preciso sim ter bases no passado. E essas bases eu preciso adquirir e elaborar um significado para ela. Eu não posso simplesmente dizer, o passado não existiu, estamos começando do zero. Não, porque somos frutos hoje, todos os seres, de bases de gerações passadas, de elementos e de ações e hábitos passados. E aí a gente vai se construindo, né? Então ele fala, é importante sim termos memória. Se queremos mudar o futuro e queremos mudar esse presente também, eu preciso entender que temos memória. E ter memória é olhar o passado e não simplesmente olhar como uma enciclopédia e só catalogar os fatos. Não, eu preciso ter um significado, eu preciso ressignificar, eu preciso interpretar os fatos e ver o que aconteceu, o que esses fatos fizeram e como eles vão agir no meu presente. E como que eu vou repassar esses atos para as novas gerações. Então, lógico, ele está marcado muito fortemente com as experiências que ele teve durante a Segunda Guerra Mundial, né, com o Holocausto principalmente. Então, ele vai até citar esses exemplos, dizendo, olha, o que o Holocausto pode me ensinar para o futuro? Primeiramente, eu tenho que evitar que isso se repita. Eu não posso dar continuidade dizendo que isso é necessário para a espécie humana. Pelo contrário, eu tenho que fazer de tudo para que ações preconceituosas de perseguições contra grupos étnicos, religiosos, não perpetuem. Então ele inicia já esse livro já dizendo, olha, eu preciso elaborar esse passado para orientar o meu presente. E o meu presente educacional. Então, ele já coloca esses primeiros elementos no livro. Isso vai ser muito importante para o futuro, porque ao longo do livro, o que ele coloca? Outros dois capítulos super interessantes, que é Educação após Auschwitz e a Educação contra a Barbárie. São capítulos que meio se complementam entre eles, porque eles dizem, olha, após a Segunda Guerra Mundial, do que foi revelado, dos horrores, eu preciso repensar a minha educação. Eu preciso rever o que eu vou passar para esses jovens. Porque se eu continuar com essas reproduções, a tendência que isso se repita é muito grande. E eu tenho que evitar isso. Então ele vai dizer que, olha, após Auschwitz, após os campos de concentração, a educação tem que mudar. A educação tem que refazer e ter uma análise crítica, ter uma análise dos elementos de interpretação, com vários elementos da ciência. Então eu tenho que olhar a filosofia, olhar a psicologia,
olhar a psicanálise, olhar como eu estou usando a razão, de que forma que a razão pode me proporcionar, mas também questionar essa razão. Eu não posso só simplesmente aceitar isso. Então eu tenho que ter esse olhar crítico e filosófico. Então o Adorno, nesses 2 capítulos, ele coloca mesmo, a educação ela tem uma orientação que precisa evitar a barbárie. Evitar o que a gente fez de ruim no passado e a gente não tem que repetir. Então eu preciso observar isso com cuidado e dizer, olha, a educação tem alguns papéis formadores, mas ele também tem uma importância para a gente evitar as repetições dos hábitos, de alguns hábitos. E as repetições também de perseguições e de barbárie, né? Então ele fala, olha, ele coloca aqui os seus estudos da indústria cultural, dizendo, olha, o que o ser humano é no século XX, que é fortemente afetado pela indústria cultural e pela industrialização que massifica, aliena, que ela transfigura-se esse indivíduo com humanidade num ser meramente reprodutivo, numa máquina que só faz o que lhe pedem. Então ele não questiona os seus atos. Então ele olha, se a gente caminhar sobre isso, sobre essa massificação e essa alienação sendo guiado por ideologias que a gente não questiona, a gente vai virar meros robôs que vão se habituar com a barbárie, que vão achar isso natural e vão achar muito normal acontecer campos de concentração pela história. Então Adorno coloca um posicionamento muito importante aí, que é, olha, eu não posso mentir, evitar, fraudar o passado, mas eu também não posso dar valores acima dos fatos. Então eu não posso, vou criar uma ideologia aqui e vou começar a direcionar um grupo. Se eu estou num papel de formação da própria educação, eu tenho que ter esse cuidado. Esse cuidado é a crítica que eu preciso fazer enquanto eu estiver no papel de formação. Então, essa criticidade tem que ser para o aluno, tem que ser para o professor, tem que ser para o gestor, tem que ser para todos os indivíduos que estejam no âmbito da educação. A fim de quê? A fim de evitar os horrores que a gente já vivenciou e os horrores que a gente ainda vivencia com o preconceito. E aí é bem interessante que, por final, o Adorno ele termina com um texto ali que dá nome à obra, né? Educação e Emancipação, e que a gente tem logo de cara, uma das suas referências filosóficas, que é o Immanuel Kant, um filósofo alemão também, quando ele coloca o termo emancipação. O Kant, lá no século XVIII, já falava, olha, o indivíduo ele pode sair da sua minoridade intelectual. E o que significa isso? Ele pode começar a pensar por si só, pode refletir por si só, graças ao seu conhecimento. Então ele sai daquele estágio de só reproduzir, de só ser guiado por outras pessoas. Então ele sai das amarras do que o Kant vai dizer que nós temos isso. Então a gente sai dessa alienação e se emancipa, né? Atinge essa maioridade intelectual, né? Temos esse poder de criticar, de ter um embasamento próprio. Não estou reproduzindo o que os outros estão fazendo. E aí o Adorno ele vem nesse caminho mesmo, dizendo, olha, a educação ela tem que criar
ela tem que direcionar esses jovens e os mais velhos também para se emanciparem, para evitar serem alienados, para evitarem serem massificados, principalmente agora no final do século XX, começo do século XXI, que a gente vê tudo sendo reproduzido a longa escala. Então o Adorno ele aponta isso, olha, temos que nos emancipar. E emancipar é com conhecimento questionador, não é só meramente reprodutivo. Então, recomendo para vocês essa leitura que é fundamental para quem está na área da educação e quem quer mudar, né, sair um pouco dessa reprodução a qual vivemos ainda, de meramente seguirmos os passos dos outros. Então, é isso aí. Se você curtiu, dá um like aqui e até o próximo vídeo.